Graça e paz, que Deus abençoe a tua vida em o nome de Jesus. No início da igreja primitiva, houve um conflito que precisou ser resolvido. Conflitos sempre existirão no meio da igreja e por mais que desejemos evitá-los, eles estarão lá, porque ainda vivemos em uma realidade caída. O melhor que podemos fazer é buscar um modelo de espiritualidade que se aproxime daquilo que cremos ser o ideal. Assim poderemos experimentar as mudanças necessárias, espelhando-nos no caráter de Jesus. Portanto, convido os irmãos para acompanhar a exposição de Atos, no capítulo 6, do versículo 1 ao 7. Uma comunidade restaurada. Esse é o tema dessa mensagem. Para isso, quero fazer uma oração. Pai eterno, em nome do teu Filho Jesus, eu te agradeço por esse momento, te agradeço pela tua palavra. Agradeço ao Senhor pelo teu Espírito Santo. Nos conduza para a tua glória em um nome de Jesus. Amém. No versículo 1 do capítulo 6 está escrito assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Ora, naqueles dias, que dias são esses? No livro de Atos, no capítulo 5, versículo 42, está escrito assim: Todos os dias, no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Ora, naqueles dias em que a igreja experimentava os benefícios espirituais, naqueles dias que multiplicava o número dos discípulos, houve murmuração. Um dos problemas iniciais que o evangelista aponta é a murmuração. É a mesma palavra que a Septuaginta usa para traduzir do hebraico para o grego, se referir às murmurações do povo de Israel quando percorria o deserto. Em Êxodo, capítulo 15, verso 14, está escrito assim: E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Qual foi o motivo da murmuração dos judeus na igreja de Jerusalém? A igreja primitiva era composta de dois grupos: os judeus helenistas, que são de fala grega, e os judeus de fala hebraica. Os helenistas murmuraram porque as suas viúvas estavam sendo preteridas, sendo esquecidas na distribuição diária. E as viúvas não tinham outro meio de sustento. Elas recebiam da comunidade cristã o necessário para viver. Meus queridos, Satanás ele sempre tentou trazer distúrbios e divisões no meio do povo de Deus. Ele usou várias táticas para intimidar e suprimir o avanço do evangelho no início da igreja. No capítulo 4, a tática foi o impedimento da pregação do evangelho. No capítulo 5, a tática foi corromper a igreja com a mentira e da corrupção ali que houve diante daquele casal de Ananias e Safira. No capítulo 6, nós observamos a tática dele de trazer uma divisão no meio da igreja, iniciando pela murmuração. Os helenistas, eles não iriam resolver absolutamente nada por meio da murmuração. Porque a murmuração ela não tem como objetivo de resolver nenhum problema. Muito pelo contrário, a murmuração tem o objetivo de espalhar um sentimento de amargura. Na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 15, está escrito: Nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Meu querido irmão, quando surgir algum problema, algum conflito dentro da sua igreja, não amplie a questão além do necessário. Não fique resmungando ou contando a todos o que passa. Procure quem é de direito para resolver os conflitos o quanto antes. A igreja primitiva usou o conflito como oportunidade para melhorar o ministério. Veja o versículo 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Os 12 reuniram a comunidade, porque a preservação da igreja e da unidade dela não dependia somente dos apóstolos. Como também, meus queridos, em nossas igrejas, a unidade da nossa igreja não depende somente do conselho, dos presbíteros, dos pastores, dos diáconos, depende de toda a comunidade.
Os 12 não esconderam o fato e sequer deixaram que tal problema simplesmente fosse resolvido com o passar do tempo. Mas eles foram bem objetivos com a igreja, dizendo assim: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Os 12 estavam ensinando a palavra de Deus e servindo as mesas. A igreja estava crescendo e o trabalho para servir as mesas aumentavam. Eles não podiam deixar a oração e a palavra, porque é a oração e a palavra de Deus que alimenta a igreja. Se os 12 parassem com a oração e com a palavra, de pregar a palavra, de ensinar a palavra, a igreja padeceria de uma necessidade ainda maior, a fome espiritual. E Jesus nos ensinou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o trabalho daqueles 12 era todos os dias, no templo, de casa em casa, eles não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. A igreja tem um papel insubstituível neste mundo, de anunciar o Evangelho e edificar os santos. Afinal, a verdade bíblica anunciada é o instrumento escolhido por Deus para a libertação do pecado e também para a edificação da igreja. No Evangelho de João está escrito no capítulo 8 e versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em João 17, verso 17 está escrito: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então eles disseram, meus queridos, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Meus irmãos, não é razoável que nós abandonemos a pregação para servir a igreja com vãs filosofias. Não é razoável que nós abandonemos a pregação da palavra do Senhor para ficar contando piadas. Não é razoável que abandonemos a pregação para trazer técnicas de coach ou trazer ideias humanistas. Não é razoável. Os 12 entenderam que o serviço e a oração e a palavra de Deus não era o único serviço da igreja. Diante disso, qual foi a proposta dos 12 para a comunidade? Veja no versículo 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. O trabalho de servir às mesas era muito importante, tão importante, que os 12 pedem para que a igreja escolha irmãos de boa reputação e cheios do espírito e de sabedoria. Porque esses teriam que ter a simpatia, a empatia e misericórdia. Eles teriam que participar dos sofrimentos dos necessitados. E ainda, sabedoria para lidar com o dinheiro, pois as ofertas eram colocadas aos pés dos apóstolos, e o trabalho deles seria administrar esse dinheiro, de receber e distribuir. Portanto, eles deveriam ter boa reputação e sabedoria para servir de forma honrosa às mesas. No livro de Êxodo, no capítulo 18, nós temos um cenário parecido com isso. Moisés está ensinando, julgando as causas, ensinando a lei, orando pelo povo, até que o sogro dele analisa essa situação e diz assim: olha, meu filho, não é legal isso aí que você está fazendo. Você precisa escolher homens tementes a Deus. Você precisa escolher homens que não sejam avarentos. Você precisa escolher homens de verdade. O sogro dele orienta isso. A comunidade dos discípulos precisa ser despertada sobre os seus dons. O Espírito Santo dá a cada membro do corpo de Cristo um dom, mediante a graça de Deus para a edificação da igreja. Os 12 não perguntaram, a comunidade não saiu perguntando assim: olha, existe aí algum seminarista, existe aí algum garçom, existe aí alguém que esteja sentindo para fazer esse trabalho? Não. A características desses homens para servir às mesas deveria ser homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Nós precisamos dessas características também para servir, irmãos, a igreja. Nós precisamos ter uma boa reputação no meio do povo. A sua família deseja que você também tenha boa reputação no meio deles. Precisamos ser cheios do Espírito. Precisamos ter sabedoria para lidar com a igreja do nosso Senhor Jesus. Se a comunidade dos discípulos
apelassem somente para o atendimento às mesas, talvez ela se transformaria numa ONG. Por outro lado, se ela desse atenção somente à oração e à palavra, ela se tornaria em uma igreja farisaica. Portanto, eles definem que cada um deve fazer. Veja no verso 4. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Eles vão servir à mesa pelo poder do Espírito, com sabedoria, e nós consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Meus queridos, olha que bonito o que ocorre. Ortodoxia e a ortopraxia. Precisamos autenticar a nossa ortodoxia com a nossa ortopraxia. O saber bíblico só tem relevância quando é praticado. A igreja de Éfeso foi elogiada por Jesus Cristo por ter uma boa ortodoxia, uma boa doutrina, sola escritura. Mas ela foi criticada por não ter uma ortopraxia, ela não amava. Ortodoxia é a sã doutrina. Ortopraxia é a prática correta da sã doutrina, uma vida piedosa e santa. Examine nesse momento o seu coração. Quando você sabe que os seus irmãos estão passando por algum tipo de uma necessidade, algum cenário doloroso que essa pessoa está enfrentando, seja na área financeira, emocional, porque nós precisamos ser capacitados pelo Espírito Santo, precisamos de pessoas capacitadas pelo Espírito Santo na igreja para cuidar também das emoções das pessoas. Mas o que você faz quando você está diante de um cenário em que você pode ser um instrumento de bênção, um canal de bênção na vida de alguém? Você de fato se posiciona, você se apresenta para que isso venha a ser resolvido? Ou você ignora totalmente esse cenário, fingindo que isso não é com você? Os 12 não ignoraram o serviço às mesas. Eles sabiam que o atendimento às viúvas pobres faziam parte da edificação da comunidade. Quais foram as reações, então, da comunidade diante dessa decisão? De que os 12 estariam ali se dedicando à oração e à palavra, e os 7 estariam servindo às mesas. Olha no versículo 5 e o versículo 6. Acompanhe. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E apresentaram-nos perante os apóstolos, e esses orando lhes impuseram as mãos. A reação de toda a comunidade foi de satisfação e de alegria em executar a proposta feita pelos 12. A igreja voltou a viver em uma unidade, pensando como uma só mente e um só coração. O nome dos homens registrados aí no versículo 5 são gregos. Uma atitude sábia em favor daqueles que inicialmente haviam feito a reclamação. O interessante é que diante de toda essa murmuração, os 12 não se reúnem para decidir de uma forma que talvez muitos fariam no século 21. Olha, já que esses judeus de fala grega estão dando o problema, vamos dividir a igreja, vamos plantar uma igreja somente de fala grega. Nós iremos colocar o pastor K como pastor dessa igreja, e a igreja aqui, os judeus de fala hebraica, colocamos o pastor Romualdo para cuidar. Não, eles demonstraram uma disposição para vencer as divisões. Esses homens haviam sido o foco inicial de uma possível divisão, mas eles receberam a oração dos apóstolos, e a jornada deles agora não seria mais pelo caminho da murmuração, mas sim do serviço às mesas, trazendo restauração para todos que estavam ali. O resultado disso é que crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. O testemunho da igreja contribuiu para o avanço do evangelho. Uma igreja dividida com pessoas desviadas de suas funções atrapalha o avanço do evangelho. Afinal, quem deseja participar de uma comunidade em que as pessoas são deixadas de lado? Quem deseja participar de uma comunidade dividida?
A restauração espiritual de uma igreja não ocorre através de nossos métodos, mas sim naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. As divisões existentes obscurecem a unidade da igreja, porém não a destrói. O diabo tentou destruir a igreja e continuará sempre inovando as suas táticas, mas as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Mas a continuidade da igreja não está em nossa capacidade, porque não a temos. A continuidade da igreja e de sua organização se dá pelo poder de Jesus. A igreja é o fruto da morte e da ressurreição de Jesus. O nosso Senhor, Jesus morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, Ele voltou para o Pai, aonde Ele espera que todos os seus inimigos sejam colocados como estrado para os seus pés. E o que Jesus está fazendo até o dia da sua volta? Ele está cuidando da sua igreja, Ele está protegendo a sua igreja, Ele está dividindo, mas não como o diabo deseja dividir. Jesus está dividindo os seus dons, capacitando os membros do seu corpo, para que a igreja continue crescendo, através da unidade, através do amor, através do cuidado com os necessitados, através da oração e através da sua palavra. Que Deus em Cristo te abençoe a cada dia, em o nome de Jesus. Amém.